Muito bem, senhoras e senhores. Imagino que vocês já devem ter sido avisados que uma das redes sociais pelas quais nós divulgamos a nossa aula, por razões absolutamente bizarras, nos impediu de fazer a divulgação hoje. Então, a gente só vai fazer a divulgação da aula de hoje via Facebook e aqui nessa sala Zoom ela vai ser gravada para ser postada posteriormente também na outra rede social, cujo nome eu não vou citar para evitar que eles também impeçam essa transmissão. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é o dia 2 de julho, se a minha conta não está falhando, nós estamos na aula de número 18 do curso de leitura do volume 2 de O Capital, dedicado ao processo de circulação do capital. Nós já fizemos na aula passada uma parte da leitura do capítulo 15, intitulado Efeito do tempo de rotação sobre a grandeza do adiantamento de capital. E nós vamos hoje concluir, então, a leitura e os comentários desse capítulo, né? E eu vou começar de um trecho que foi lido ao final da aula anterior, né? Vamos lá, então. Por conseguinte, para que o primeiro período... Você pode falar que página, tá? Porque eu esqueci de anotar onde parou e eu me perdi aqui. Rapaz, isso é um mistério, mas eu posso tentar achar aqui. Espera um pouquinho. Tá em seguida a página 412. Aí tem uma tabela. Depois da tabela da página 412, tem alguns parágrafos e aí você vai achar, provavelmente na página 412, 413, talvez 414, um parágrafo que começa... Aqui estão dizendo que na Boitempo é a página 376, no arquivo da Boitempo de vocês. Vamos lá, então. Por conseguinte, para que o primeiro período de trabalho ganhe continuidade imediata num segundo período de trabalho, é preciso que se volte a adiantar capital e que este capital seja transformado nos elementos líquidos do capital produtivo em quantidade suficiente para preencher a lacuna gerada pelo período de circulação do capital líquido adiantado para o primeiro período de trabalho. O que são os elementos líquidos? É aquilo que é empregado em força de trabalho, em matéria-prima e nos meios auxiliares. Muito bem. Isso explica, diz ele, a influência que a duração do período de trabalho do capital líquido, repetindo, por capital líquido, ele está se referindo a uma parte do capital produtivo, aquela parte que não é fixa, aquela parte que não está fixada em meios de produção, que vão transferindo aos poucos o seu valor. Ele está se referindo à parte líquida. Qual é a parte líquida? Força de trabalho, capital empregado em força de trabalho, em matéria-prima e em materiais auxiliares. Isso explica a influência que a duração do período de trabalho do capital líquido exerce sobre a escala de execução do processo de trabalho e sobre a divisão do capital adiantado, ou, se for o caso, sobre o acréscimo de novas porções de capital. Mas é isso justamente o que tínhamos de examinar nesta sessão. E aí ele passa por um novo item intitulado Resultados, onde ele diz assim: da investigação realizada até aqui, resulta o que segue. A. As diversas porções em que o capital tem de ser dividido para que uma parte dele possa se encontrar no período de trabalho, enquanto outras partes se encontram no período de circulação, se alternam como se fossem capitais privados distintos e autônomos em dois casos. Vou repetir, excluindo a parte que está no aposto. As diversas porções em que o capital tem de ser dividido se alternam como se fossem capitais privados, distintos e autônomos em dois casos. Caso 1, quando o período de trabalho é igual ao período de circulação e, portanto, o período de rotação é dividido em duas seções iguais, período de trabalho
e, em um segundo momento, o período de circulação. Segundo caso, quando o período de circulação é mais longo que o período de trabalho, porém constitui, ao mesmo tempo, um múltiplo simples deste último, de modo que um período de circulação igual a n períodos de trabalho, em que n tem de ser necessariamente um número inteiro. Portanto, aqui ele tenta reduzir as duas situações a uma equação matemática. Nesses casos, não é liberada nenhuma parte do capital sucessivamente adiantado. Situação B. Ao contrário, em todos os casos em que, 1, o período de circulação é maior que o período de trabalho, porém, sem formar um múltiplo simples desse último. E 2, o período de trabalho é maior que o de circulação. Uma parte do capital líquido será liberada de maneira constante e periódica ao término de cada período de trabalho. Portanto, ele está criando duas situações. Uma situação em que há um encaixe e uma situação em que há uma sequência. E precisamente este capital liberado é igual à parte do capital total adiantada para o período de circulação, quando o período de trabalho é maior que o de circulação, e igual à parte de capital que deve cobrir o excedente do período de circulação sobre um período de trabalho, ou a um múltiplo de período de trabalho, quando o período de circulação é maior que o de trabalho. Então, ele está criando duas situações que, na leitura, podem parecer confusas, mas que são muito simples de fixar, né? A depender da divisão temporal entre período de trabalho e período de circulação, a depender da proporção que se estabeleça entre esses dois períodos, haverá um encaixe ou não, haverá uma sequência ou não. Disso se segue que, para o capital social total, considerado conforme a sua parte líquida, a liberação de capital tem de constituir a regra, e a mera alternância das partes de capital que funcionam sucessivamente no processo produtivo são a exceção. Então, a ideia dele é que a regra é de capital. Você tem que, o tempo todo, esse ciclo está funcionando. Pois a igualdade, diz ele, entre o período de trabalho e o de circulação, ou a igualdade entre o período de circulação e um múltiplo simples do período de trabalho, essa proporcionalidade regular entre os dois componentes do período de rotação não guarda absolutamente nenhuma relação com a natureza da coisa e, por isso, em geral, só pode ocorrer excepcionalmente. Portanto, durante o ciclo anual de rotação, uma parte muito considerável do capital circulante social, que efetua várias rotações por ano, existirá periodicamente sob a forma de capital liberado. Além disso, supondo-se como constantes todas as demais circunstâncias, aquele raciocínio aquele método que ele utiliza sempre, né, supondo que todo o restante seja constante, é evidente que a grandeza desse capital liberado cresce com o volume do processo de trabalho, ou cresce com a escala da produção, e assim, em geral, cresce com o desenvolvimento da produção capitalista. Ou seja, a necessidade, para que não fiquem lacunas no processo, de um capital que vai sendo gotejado no processo de produção, a necessidade de um capital cada vez maior disponível para as operações é uma implicação, um desdobramento dessa análise. No caso exposto em B2, isso ocorre porque cresce o capital total adiantado. No caso exposto em B1, porque com o desenvolvimento da produção capitalista, aumenta a duração do período de circulação. E com isso, também aumenta a duração do período de rotação, nos casos em que o período de trabalho é menor que o período de circulação e não há qualquer proporção regular entre os dois períodos. Muito bem. Então, aqui, todo esse desenvolvimento tem, no fundo, a ideia de chegar que ele está salientando aqui.
tá certo? A concentração de capital é uma das decorrências dessa dinâmica. No primeiro caso, por exemplo, tínhamos de desembolsar 100 libras semanalmente. Para o período de trabalho de 6 semanas, 600 libras. Para o período de circulação de 3 semanas, 300 libras. No total, 900 libras. Aqui são constantemente liberadas 300 libras. Se, ao contrário, 300 libras fossem semanalmente desembolsadas, teríamos para o período de trabalho 1.800 libras e para o período de circulação 900 libras. Portanto, também seriam periodicamente liberadas 900 libras em vez de 300 libras. D de dado. O capital total de 900 libras, por exemplo, tem de ser dividido em duas partes, como no caso mencionado há pouco, no qual 600 libras pertenciam ao período de trabalho e 300 ao período de circulação. Com isso, a parte efetivamente desembolsada no processo de trabalho é diminuída em 1/3, de 900 para 600, de 900 libras para 600 libras, e, por conseguinte, também a escala de produção é reduzida em 1/3. Por outro lado, as 300 libras funcionam apenas para dar continuidade ao período de trabalho, de modo que a cada semana do ano se possam desembolsar 100 libras no processo de trabalho. Em termos abstratos, diz ele, é indiferente se 600 libras trabalham durante 6 vezes 8 igual a 48 semanas, dando um produto total de 4.800 libras. Ou se o capital inteiro de 900 libras é desembolsado no processo de trabalho e, então, permanece inativo durante o período de circulação de 3 semanas. Neste último caso, o capital trabalharia, no decorrer das 48 semanas, 5 1/3 vezes 6 igual a 32. Produto, 5 1/3 vezes 900 igual a 4.800 libras. E permaneceria inativo por 16 semanas. Mas sem levarmos em conta a maior deterioração do capital fixo ao longo dessa inatividade de 16 semanas, e sem levarmos em conta o encarecimento do trabalho, que tem de ser pago durante o ano inteiro, ainda que ele só opere durante uma parte do ano, tal interrupção regular do processo de produção é absolutamente incompatível com o funcionamento da grande indústria moderna. Essa continuidade, ou seja, o processo ininterrupto, é ela própria uma força produtiva do trabalho. Se agora examinamos mais detalhadamente o capital liberado, na verdade suspenso, evidencia-se que uma parte considerável dele tem de possuir sempre a forma de capital monetário. Notem que essa análise vai explicar por que a dinâmica capitalista, ao mesmo tempo que tenta ocupar cada segundo do processo, libera capital sob a forma de capital monetário. E algo tem que ser feito com isso, senão pode ser utilizado no processo produtivo do qual ele está sendo liberado, para algum lugar irá. Permaneçamos no exemplo. Período de trabalho, 6 semanas. Período de circulação, 3 semanas. Desembolso semanal, 100 libras. Na metade do segundo período de trabalho, ao todo, tá certo? 6 semanas. Na metade do segundo período de trabalho, ao final da 9ª semana, refluem 600 libras, das quais apenas 300 libras devem ser reinvestidas durante o resto do período de trabalho. Lembrem-se que segundo período de trabalho vem após 6 semanas do período de trabalho, 3 semanas da circulação, são 9. Aí começa, tá certo? O segundo período. Mas, na verdade, o segundo período começou quando? Na 6ª semana. Quando termina a 6ª semana, quando uma parte está na circulação, começa o segundo período de trabalho. O segundo período de trabalho tem 6 semanas, a metade dele é 3 semanas. É 9ª se contar do ponto de partida e é a 3ª se contar do início do segundo ciclo. Na metade do segundo período de trabalho, ao final da 9ª semana, refluem 600 libras, das quais apenas 300 devem ser reinvestidas durante o resto do período de trabalho. Ao término do segundo período de trabalho, são liberadas, portanto, 300 libras.
Em que estado se encontram essas 300 libras? Pergunta ele. Suponhamos que se deva desembolsar 1/3 para salários e 2/3 para matérias-primas e materiais auxiliares. Das 600 libras que refluíram, 200 se encontram em forma de dinheiro, para o pagamento de salários, e 400 libras se encontram na forma de estoque produtivo, de elementos do capital produtivo constante, líquido. Mas como para a segunda metade do segundo período de trabalho só é necessária a metade desse estoque produtivo, durante 3 semanas, a outra metade encontra-se na forma de estoque produtivo excedente, isto é, de um estoque produtivo que excede um dado período de trabalho, ou seja, se acumula uma certa riqueza, ou sob a forma de capital monetário, ou sob a forma de capital produtivo, né, no caso de estoque de materiais auxiliares, matérias-primas, que não tem uso imediato. Mas o capitalista sabe que dessa parte, que são 400 libras, do capital que reflui, ele só precisa de metade, 200 libras, para o período de trabalho em andamento. Assim, são as condições do mercado que vão dizer se ele reconverterá de imediato essas 200 libras, total ou parcialmente, em estoque produtivo excedente, ou se as manterá como capital monetário, total ou parcialmente, à espera de condições de mercado mais favoráveis. Notem que, se ele vai manter como capital monetário, ele pode fazer alguma outra coisa, inclusive emprestar. E isso, quando há uma interrupção no processo de pagamento do empréstimo, impede a continuidade do processo produtivo. Notem que a gente está vendo aqui de maneira minúscula o que vai acontecer de maneira maiúscula em outras circunstâncias. Por outro lado, é evidente que a parcela a ser desembolsada em salários, 200 libras, deve ser conservada em forma dinheiro. Depois de ter comprado a força de trabalho, não pode armazená-la no depósito, como é possível fazer com as matérias-primas. Ele tem de incorporá-la ao processo de produção e a paga ao término da semana. De todo modo, do capital de 300 libras que foi liberado, essas 100 libras revestirão a forma de capital monetário disponível, isto é, não necessário para o período de trabalho. Assim, o capital liberado na forma de capital monetário tem de, no mínimo, de ser igual à parte variável de capital, desembolsado em salário, e pode, no máximo, englobar a totalidade do capital liberado. Na realidade, ele oscila constantemente entre esse mínimo e esse máximo. O capital monetário, assim liberado pelo mero mecanismo do movimento de rotação, tem de desempenhar um importante papel, junto ao capital monetário liberado pelo refluxo sucessivo do capital fixo e ao que é requerido em todo o processo de trabalho para o capital variável. Tão logo se desenvolve o sistema de crédito, do qual ele tem de constituir, ao mesmo tempo, um dos fundamentos. Eu vou ler de novo sem o que está entre parênteses. O capital monetário, assim liberado, pelo mero mecanismo do movimento de rotação, tem de desempenhar um importante papel tão logo se desenvolve o sistema de crédito, do qual ele tem de constituir, ao mesmo tempo, um dos fundamentos. Então, notem que aqui ele está mostrando como é que goteja do processo produtivo um capital monetário que vai buscando alguma coisa para fazer de útil, digamos assim. Suponhamos, em nosso exemplo, que o tempo de circulação se reduza de 3 semanas para 2 e que esse fenômeno não seja normal, mas sim seja a consequência de um período favorável nos negócios, de prazos de pagamento mais curtos, etc. O capital de 600 libras, desembolsado durante o período de trabalho, reflui uma semana antes que o necessário, sendo assim liberado para essa semana. Além disso, tal como antes, na metade do período de trabalho são liberadas 300 libras, parte daquelas 600, mas por 4 semanas em vez de 3. Assim, no mercado de dinheiro, haverá 600 libras durante uma semana e 300 libras durante 4 em vez de 3 semanas. Mas como isso diz respeito não só a um capitalista, e sim a muitos capitalistas, e ocorre em diversos períodos,
E em diversos ramos de negócio, surge então no mercado uma maior quantidade de capital monetário disponível. Se essa situação se prolongar, a produção se ampliará onde isso for possível. Os capitalistas que operam com capital emprestado exercerão uma demanda maior sobre o mercado monetário, o que diminuirá a pressão sobre este último, tanto quanto o faria o aumento da oferta. Ou, por fim, as somas que se tornaram excedentes para o mecanismo de rotação serão definitivamente lançadas no mercado monetário. Em consequência da contração do tempo de rotação, de 3 para 2 semanas, e assim do período de rotação de 9 para 8 semanas, 1/9 do capital total adiantado torna-se supérfluo. O período de trabalho de 6 semanas de duração pode agora manter-se em funcionamento com 800 libras de forma tão constante como funcionava antes, com 900 libras. Uma vez reconvertido em dinheiro, uma parte do valor do capital mercadoria, igual a 100 libras, se imobiliza nessa condição como capital monetário, sem seguir funcionando como parte do capital adiantado para o processo de produção. Notem que nesse raciocínio que ele está fazendo, até o momento, não compareceu o assunto mais valor. Enquanto a produção continua na mesma escala e sob condições iguais, como preços, etc., a soma do valor do capital adiantado é reduzida de 900 para 800 libras. O resto, as 100 libras do valor originariamente adiantado, é eliminado sob a forma de capital monetário. Como tal, ele ingressa no mercado monetário e constitui uma parte adicional dos capitais que nele operam. Vemos assim, destaco esse trecho agora, vemos assim como pode surgir uma plétora, ou pletora, nunca me lembro como é que fala isso, de capital monetário, e não só no sentido de que a oferta de capital monetário seja maior que a demanda. Nesse caso, teríamos apenas uma pletora relativa, tal como, por exemplo, ocorre no período melancólico, que inaugura o novo ciclo após o término da crise, mas no sentido de que, para o funcionamento do processo de reprodução social em seu conjunto, nele incluído o processo de circulação, uma determinada parte do valor de capital adiantado é supérflua e, por isso, acaba eliminada na uma pletora surgida com uma escala constante de produção e com preços constantes mediante a simples contração do período de rotação. Então, de novo, quer dizer, o capital monetário que vai estar na base do crédito não é uma exceção, é algo que surge de maneira inevitável dos vários mecanismos do processo de produção. A massa, maior ou menor, do dinheiro em circulação não exerce aqui a mínima influência. Suponhamos, inversamente, que o período de circulação se prolongue, digamos, de 3 semanas para 5 semanas. Lembra-se, período de produção, período de circulação. Tudo isso compondo o período de rotação do capital. Assim, já na rotação seguinte, o refluxo do capital adiantado ocorre com um atraso de 2 semanas. A última parte do processo de produção desse período de trabalho não pode ser continuada pelo próprio mecanismo da rotação do capital adiantado. Prolongando-se essa situação, aqui poderia ocorrer uma contração do processo de produção, do volume em que ele é executado, contrariamente ao caso precedente, onde ocorrera uma ampliação desse processo. Mas para que o processo de produção continuasse na mesma escala, o capital adiantado teria que ser aumentado em 2/9, igual a 200 libras, para toda a duração desse prolongamento do período de circulação. Esse capital adicional só pode ser obtido no mercado monetário. Se o prolongamento do período de circulação vale para um ou para vários grandes ramos de negócio, ele pode exercer, por conseguinte, uma pressão sobre o mercado monetário, desde que essa ação não seja contrarrestada por uma reação do lado oposto. Também nesse caso, é evidente e palpável que essa pressão, como antes aquela pletora, não guarda qualquer relação com uma alteração, seja nos preços das mercadorias, seja na massa dos meios de circulação existentes.
Agora vem um comentário do Engels, que é a coisa mais genial possível. Então, o que eu vou ler a partir de agora é um comentário do Engels, que ele diz o seguinte: a preparação deste capítulo para a impressão apresentou não poucas dificuldades. Embora dotado de um bom domínio de álgebra, Marx apresentava deficiências ao fazer operações com números, especialmente em matéria comercial, apesar da existência de um volumoso conjunto de cadernos nos quais ele efetua todo tipo de cálculos comerciais, baseado em diversos exemplos. Mas o conhecimento dos diversos tipos de cálculo e a experiência no cálculo prático do negociante e a experiência no cálculo prático cotidiano do negociante não são de modo algum equivalentes das rotações. Marx enredou-se de tal forma que neles se encontram, ao lado de elementos inconclusos, inúmeras imprecisões e contradições. Nas tabelas reproduzidas há pouco, conservei apenas o mais simples e aritmeticamente correto. E isso fundamentalmente pela seguinte razão. Ou seja, esse alerta aqui é bem interessante, né? Vindo de quem compartilhou com Marx toda uma vida de luta política e elaboração teórica. Ele falou ali, cometeu erros aqui na hora de fazer as contas, digamos assim. E o Engels corrige isso, ou seja, as tabelas que a gente lê nessa edição estão corrigidas. Ele só manteve aquilo que é, segundo palavras dele, o mais simples e aritmeticamente correto. E aí ele passa a explicar o mais importante. Os resultados inseguros dessa fatigante série de cálculos induziram Marx a atribuir uma importância imerecida a uma circunstância que, a meu ver, é menos importante. Refiro-me ao que ele denomina liberação de capital monetário. Sob os pressupostos adotados anteriormente, a questão se apresenta da seguinte forma: seja qual for a proporção entre a grandeza do período de trabalho e a grandeza do tempo de curso ou do tempo de circulação, e, portanto, seja qual for a proporção entre o capital 1 e o capital 2, após o transcurso da primeira rotação, retorna ao capitalista em forma de dinheiro e em intervalos regulares, com a mesma duração do período de trabalho, o capital necessário para cada período de trabalho, ou seja, uma soma equivalente ao capital 1. Se o período de trabalho for igual a 5 semanas e o tempo de curso for igual a 4 semanas, o capital 1, 500 libras, a cada vez refluirá uma soma de dinheiro de 500 libras. Ao término da nona, 14ª, 19ª, 24ª, 29ª, etc. semanas. Ou seja, de 5 em 5 semanas, num tempo equivalente ao tempo de trabalho, ele diz, vai refluir uma soma de dinheiro. Se o período de trabalho for de 6 semanas e o tempo de circulação for de 3 semanas, o capital 1 for de 600 libras, a cada vez refluirá 600 libras ao término da nona, da 15ª, da 21ª, da 27ª, da 33ª, etc. semanas. Por último, se o período de trabalho for de 4 semanas e o tempo de curso for de 5 semanas, o capital 1, 400 libras, o resultado será a cada vez um refluxo de 400 libras ao término da nona semana, 13ª semana, 17ª semana, 21ª semana, 25ª semana, etc. semanas. Se e em que medida esse dinheiro que refluiu é excedente, ou seja, é liberado para o período de trabalho em andamento, é algo aqui indiferente. Porque o que ele está falando é que o retorno é feito, o refluxo é feito, mesmo que esse refluxo não seja útil para o processo que está em curso. Pressupõe-se que a produção se realiza ininterruptamente, na escala, e que para isso ocorra, o dinheiro tem de estar disponível, ou seja, tem de refluir, esteja ele liberado ou não. Se a produção é interrompida, com ela cessa também a liberação. Em outras palavras, aí vem o fundamental do que ele quer sustentar. É verdade que disso resulta a liberação de dinheiro.
E, portanto, é verdade que disso resulta a formação de capital latente, apenas potencial, em forma de dinheiro. Mas aí vem o Engels dizendo, isso se dá sob quaisquer circunstâncias, e não apenas sob as condições especiais detalhadas no texto. E tal liberação ocorre numa escala maior do que aquela suposta no texto. Ou seja, aquilo que o Marx fala, o Engels diz, acontece numa escala ainda maior. Com relação ao capital 1 em circulação, o capitalista industrial, vamos lembrar que para ele, o capitalista, essa ideia de capital industrial tem um sentido mais amplo, né? Em relação ao capital 1 em circulação, o capitalista industrial encontra-se ao término de cada rotação, exatamente na situação em que se encontrava quando da instauração do negócio. Ele volta a ter o capital em mãos por inteiro e de uma vez só, ao mesmo tempo que só pode reconvertê-lo em capital produtivo gradualmente. O principal no texto de Marx é a demonstração, esse é o Engels falando, né? O principal no texto de Marx é a demonstração de que, por um lado, uma parcela considerável do capital industrial tem de estar sempre disponível em forma de dinheiro. E que, por outro lado, uma parcela ainda mais considerável tem de revestir temporariamente essa forma, ou seja, o capital tem que voltar à forma dinheiro o tempo todo, em grande medida. Essa demonstração é mais plenamente corroborada pelas observações adicionais que aqui apresento. Então, isso tudo que eu li agora é do Engels, e é interessante, tanto metodologicamente, ou seja, ele está fazendo uma correção ao Marx, quanto é interessante do ponto de vista teórico, porque ele está dizendo que o fenômeno da conversão e da manutenção do capital sob a forma capital é dinheiro é mais presente e mais intensa do que o Marx pensava. Sigamos agora com o texto original. É o item 5, efeitos da variação de preços. Até aqui, supomos, por um lado, preços constantes, escala de produção constante e, por outro lado, supomos uma contração ou expansão do tempo de circulação. Suponhamos agora, ao contrário, uma grandeza constante do período de rotação, uma escala constante da produção, mas em contrapartida uma variação de preços, isto é, altas ou quedas no preço de matérias-primas, materiais auxiliares e trabalho ou no preço dos dois primeiros desses elementos, portanto, matérias-primas e materiais auxiliares. Digamos que o preço das matérias-primas e dos materiais auxiliares, assim como o do salário, caia pela metade. Em nosso exemplo, portanto, precisaríamos de um adiantamento de capital de 50 libras, em vez de 100. E para o período de rotação de 9 semanas, necessitaríamos de 450 libras, em vez de 900. Do valor de capital adiantado, 450 são inicialmente eliminados como capital monetário. Mas o processo de produção prossegue, como antes, na mesma escala, com o mesmo período de rotação e igual divisão desse último em tempo de circulação, tempo de trabalho. Também a massa de produto anual permanece a mesma, mas seu valor terá caído pela metade. Essa variação, que também é acompanhada de uma variação na oferta e na demanda de capital monetário, não foi produzida nem por uma aceleração no curso, ou seja, na circulação, nem por uma alteração na massa de dinheiro em circulação. Pelo contrário, se o valor, ou, a depender do caso, o preço dos elementos do capital produtivo caísse pela metade, lembrando que capital produtivo ele está se referindo aos componentes, tá certo? E em que o capital se transforma, o capital dinheiro se transforma em capital produtivo. Se o valor, ou a depender do caso, o preço dos elementos do capital produtivo caísse pela metade, o primeiro efeito disso seria que, para a escala de antes, seria preciso adiantar um valor de capital reduzido pela metade, ou seja, que apenas a metade do dinheiro teria de ser lançada no mercado pelo NEX, já que este último adianta esse valor de capital inicialmente na forma de dinheiro, isto é, como capital monetário. A massa de dinheiro lançada em circulação teria diminuído, porque os preços dos elementos de produção teriam caído.
Esse seria o primeiro efeito. Em segundo lugar, porém, a metade do valor de capital originalmente adiantado, de 900 libras, ou seja, 450 libras, que A. assumiria alternativamente as formas de capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria, e B. encontrava-se simultânea e constantemente, em parte, na forma de capital monetário, em parte na forma de capital produtivo e em parte na forma de capital mercadoria, seria eliminada do ciclo do negócio X. E assim ingressaria no mercado monetário como capital monetário adicional, nele atuando como um componente adicional. Essas 450 libras liberadas em dinheiro operam como capital monetário, não porque sejam dinheiro excedente para o funcionamento do negócio X, mas porque são um componente do valor de capital original, razão pela qual continuam a atuar como capital e não têm de ser gastas como simples meio de circulação. A forma mais direta de fazê-las atuar como capital é lançá-las como capital monetário no mercado monetário. Por outro lado, a escala de produção, prescindindo do capital fixo, ou seja, diretamente prescindindo das máquinas. Por outro lado, a escala de produção também poderia ser duplicada. Com o mesmo capital adiantado de 900 libras, colocar-se-ia em funcionamento um processo de produção de duplo volume. Por outro lado, se os preços dos elementos líquidos do capital produtivo aumentassem em 50%, seriam necessárias, em vez de 100 libras semanais, 150 libras semanais. Ou seja, em vez de 900 libras semanais, 1.350 libras semanais. Aqui ele está falando do caso oposto. Para dar continuidade ao negócio na mesma escala, seria necessário um capital adicional de 450 libras. E isso exerceria, proporcionalmente, uma pressão maior ou menor sobre o mercado monetário, de acordo com a situação deste último. Se já existisse uma demanda por todo o capital disponível no mercado, a competição por tal capital aumentaria. Se uma parte desse capital estivesse inativa, ela seria ativada proporcionalmente. Mas também pode ocorrer, em terceiro lugar, que com uma dada escala de produção e mantendo-se inalteradas a velocidade da rotação e inalterados os preços dos elementos do capital produtivo líquido, aumente ou baixe o preço dos produtos do negócio X. Caindo o preço das mercadorias fornecidas pelo negócio X, o mesmo ocorrerá com o preço do seu capital mercadoria, que ele lança constantemente em circulação. Por exemplo, pode cair de 600 libras para, digamos, 500 libras. Portanto, 1/6 do valor do capital adiantado não refluirá do processo de circulação. Lembrando que ele destaca que não se considera aqui o mais valor encerrado no capital mercadoria, tá? Desconsiderando esse detalhe. Portanto, 1/6 do valor do capital adiantado não refluirá do processo de circulação. Ele é perdido nesse processo. Mas como o valor, ou conforme o caso, como o preço dos elementos de produção permanece o mesmo, esse refluxo de 500 libras só bastará para repor 5/6 do capital de 600 libras constantemente empregado no processo de produção. Para manter a produção na mesma escala, seria necessário um capital monetário adicional de 100 libras. Inversamente, suponhamos que o preço dos produtos do negócio X aumente, de modo que o preço do capital mercadoria passe de 600 para, digamos, 700 libras. Uma sétima parte do seu preço, 100 libras, não deriva do processo de produção. Não foi adiantada nesse último, mas provém do processo de circulação. Porém, apenas 600 libras são necessárias para repor os elementos produtivos. Tem-se assim a liberação de 100 libras. O exame das causas da diminuição ou dos preços das matérias-primas e do trabalho, no segundo caso, ou do preço dos produtos fornecidos, no terceiro, ultrapassa o escopo da presente investigação. Mas o que cabe tratar aqui, diz o Marx, é o seguinte. Primeiro caso, a escala da produção permanece inalterada, assim como o preço dos elementos de produção e o preço dos produtos.
varia o período de circulação e, por conseguinte, varia o período de rotação. De acordo com o pressuposto de nosso exemplo, por meio da redução do período de circulação, passa a ser necessária uma quantidade 1/9 menor de capital total adiantado. Este diminui, portanto, de 900 para 800 libras. E eliminam-se 100 libras de capital monetário. Elimina-se do processo, né? O negócio X continua a fornecer o mesmo produto a cada 6 semanas, com o mesmo valor de 600 libras. E como o trabalho é realizado ininterruptamente durante o ano inteiro, ele fornece em 51 semanas a mesma massa de produtos no valor total de 5.100 libras. Assim, no que concerne à quantidade e ao preço do produto que o negócio lança em circulação, não ocorre qualquer modificação, tampouco no que diz respeito aos prazos em que ele lança o produto no mercado. Mas 100 libras são eliminadas, porque, mediante a redução do período de circulação, um adiantamento de capital de 800 libras é agora suficiente para saturar o processo, ao passo que antes eram necessárias 900 libras. As 100 libras de capital que foram eliminadas existem na forma de capital monetário, mas elas não representam em absoluto a parte do capital adiantado que teria de funcionar continuamente na forma de capital monetário. Suponhamos que, do capital líquido adiantado 600 libras, fossem constantemente desembolsados 4/5, ou seja, 480 libras em materiais de produção e 1/5, ou seja, 120 libras em salários. Essa é a suposição dele. Portanto, semanalmente, 80 libras em materiais de produção e 20 libras em salários. O capital 2, 300 libras, tem de se dividir assim em 4/5 e 1/5. 4/5 são 240 libras para materiais de produção e 1/5 é 60 libras para salários. O capital desembolsado em salários tem de ser sempre adiantado em forma de dinheiro. Tão logo o produto mercadoria no valor de 600 libras esteja reconvertido em forma de dinheiro, ou seja, esteja vendido, 480 libras desse valor podem ser convertidas em materiais de produção, em estoque produtivo. Mas 120 libras têm que conservar sua forma de dinheiro para o pagamento do salário relativo a 6 semanas. Essas 120 libras constituem o mínimo do capital refluente de 600 libras, que deve ser sempre renovado e reposto na forma de capital monetário, e por isso estar sempre disponível como a parte do capital adiantado que atua na forma dinheiro. Ora, diz o Marx, se das 300 libras periodicamente liberadas para 3 semanas e divisíveis em 240 libras para o estoque produtivo e 60 libras para salários, uma soma de 100 libras é inteiramente eliminada do mecanismo de rotação na forma de capital monetário, por meio da redução do tempo de curso, de onde provém o dinheiro para essas 100 libras do capital monetário? Ponto de interrogação. Somente 1/5 delas consiste em capital monetário liberado periodicamente no interior das rotações. Mas 4/5, ou seja, 80 libras, já foram repostas para um estoque produtivo adicional de mesmo valor. De que maneira, ele pergunta, esse estoque produtivo adicional se converte em dinheiro? E de onde provém o dinheiro necessário para essa conversão? Uma vez operada a redução no tempo de 480 libras, mas apenas 400 libras das 600 aqui mencionadas, são reconvertidas em estoque produtivo. As 80 libras restantes são conservadas em sua forma de dinheiro e constituem, com as 20 libras destinadas do pagamento de salário, as 100 libras de capital eliminado. Embora essas 100 libras derivem da esfera da circulação, ou seja, derivem da compra das 600 libras de capital mercadoria, e agora sejam subtraídas dessa soma, ao não serem reinvestidas em salário e ao não serem reinvestidas em elementos de produção, não se pode esquecer que, estando na forma dinheiro, elas se encontram novamente naquela mesma forma em que foram originalmente lançadas na circulação. Inicialmente, diz ele, 900 libras em dinheiro foram desembolsadas para formar um estoque produtivo e pagar salários. Para realizar o mesmo processo de produção, agora são necessárias apenas 800 libras. As 100 libras assim eliminadas em forma de dinheiro
formam agora um novo capital monetário em busca de investimento, um novo componente do mercado monetário. É verdade que antes elas já se encontravam periodicamente na forma de capital monetário liberado e na forma de capital produtivo adicional. Mas esses próprios estados latentes, garantindo a continuidade do processo de produção, formavam um requisito para a sua consecução. Atualmente, ele diz, elas não são mais necessárias para isso, razão pela qual constituem um novo capital monetário e um componente do mercado monetário, ainda que não sejam nem um elemento adicional da reserva monetária existente, pois existiam desde o começo do negócio e por ele foram lançados na circulação, nem constituem um tesouro recém-acumulado. É verdade que essas 100 libras se encontram agora fora da circulação, na medida em que constituem uma parte do capital monetário adiantado, parte que não é mais aplicada no mesmo negócio. Mas essa retirada só é possível porque a transformação do capital mercadoria em dinheiro e deste último em capital produtivo, M', DM, acelerou-se em uma semana e, portanto, acelerou-se também o curso do dinheiro que atua nesse processo. O que faz acelerar o aumento da produtividade, né? Elas são retiradas da circulação porque deixaram de ser necessárias à rotação do capital X. Supomos aqui que o capital adiantado pertence a seu investidor. Se fosse emprestado, isso não alteraria em nada a situação que está sendo analisada, está sendo descrita. Com a redução do tempo de curso, ele só teria necessidade de 800 libras de capital emprestado em vez de 900 libras. Uma vez devolvidas ao credor, 100 libras formam, como antes, 100 libras de novo capital monetário, porém em mãos de Y, em vez de em mãos de X. Além disso, se o capitalista X obtivesse a crédito seus materiais de produção ao valor de 480 libras, de modo que só precisasse adiantar 120 libras em dinheiro para o pagamento dos salários, agora sua necessidade de crédito para esses materiais de produção seria reduzida em 80, que passariam a constituir um capital mercadoria excedente para o capitalista credor, eliminado 20 libras em dinheiro. O estoque produtivo adicional está agora reduzido em 1/3. Como 4/5 de 300, o capital adicional 1, ele era igual a 240 libras e agora é só igual a 160 libras. Isto é, um estoque adicional para 2 semanas em vez de para 3 semanas. Agora ele será renovado a cada 2 semanas, em vez de ser renovado a cada 3 semanas. Mas apenas para um período de 2 semanas, não para um período de 3 semanas. As aquisições, por exemplo, no mercado algodoeiro, são mais frequentes e em porções menores. A mesma quantidade de algodão é retirada do mercado, pois a massa do produto permanece igual, mas essa retirada se distribui diferentemente no tempo e compreende um período mais extenso. Suponhamos, por exemplo, que se trate de 3 meses e de 2, e que o consumo anual de algodão seja de 1.200 fardos. Aí ele vai dando um daqueles exemplos que o Engels critica, né, no período anterior. No primeiro caso, são vendidos, 1º de janeiro, 300 fardos e permanecem no depósito 900 fardos. 1º de abril, 300 fardos e permanecem no depósito 600 fardos. 1º de julho, 300 fardos e permanecem no depósito 300 fardos. 1º de outubro, 300 fardos e permanecem no depósito 0 fardos. No segundo caso, ao contrário, 1º de janeiro, 200 fardos vendidos, permanecem no depósito 1.000 fardos. 1º de março, 200 fardos vendidos, permanecem no depósito 800 fardos. 1º de maio, 200 fardos vendidos, permanecem no depósito 600 fardos. 1º de julho, 200 fardos vendidos, permanecem no depósito 400 fardos. 1º de setembro, 200 fardos vendidos, permanecem no depósito 200 fardos. E, finalmente, 1º de novembro, 200 fardos vendidos, permanecem no depósito 0 fardos. Portanto, diz ele, o dinheiro investido em algodão só retorna integralmente um mês mais tarde, em novembro, em vez de em outubro. Se por meio da redução do tempo de curso, né, do tempo de circulação, e com isso
se por meio da redução do tempo de rotação, que é a soma do tempo de trabalho mais o tempo de curso, se por meio da redução do tempo, 1/9 do capital adiantado, 100 libras, é eliminado na forma de capital monetário, e se essas 100 libras se compõem de 20 libras de capital monetário periodicamente excedente, destinado a pagamento de salário semanal, e de 80 libras que existiam como estoque produtivo periodicamente excedente para uma semana, então, no que diz respeito a essas 80 libras, o estoque produtivo excedente diminuído nas mãos do fabricante corresponde a um estoque de mercadorias aumentado nas mãos do comerciante de algodão. Quanto mais tempo permanece armazenado como mercadoria no depósito do comerciante, menos tempo esse algodão fica no depósito do fabricante como estoque produtivo. Vejam que quando você sai de um lugar para outro, mesmo que o produto seja o mesmo, o lugar dele, a categoria que ele expressa, se altera. Vou ler de novo. Quanto mais tempo permanece armazenado como mercadoria no depósito do comerciante, menos tempo esse algodão fica no depósito do fabricante como estoque produtivo. Até aqui, supusemos que a redução do tempo de curso no negócio X se devia ao fato de que este último, o negócio X, vendia suas mercadorias mais rapidamente, recebia mais cedo o dinheiro pago por elas, ou que o prazo de pagamento era encurtado. Essa redução deriva, portanto, de uma redução do tempo de venda da mercadoria, da transformação do capital mercadoria em capital monetário, M'(D), a primeira fase do processo de circulação. A primeira fase do processo de circulação é a transformação do capital mercadoria em capital monetário. Ela poderia derivar igualmente da segunda fase, DM, e, por conseguinte, de uma alteração simultânea, seja no período de trabalho, seja no tempo de curso dos capitais Y, Z, etc., que fornecem ao capitalista X os elementos de produção de seu capital líquido. Por exemplo, se com os antigos meios de transporte, o algodão, o carvão, etc., levavam 3 semanas para serem transportados de seu local de produção ou de armazenamento até a matriz de produção do capitalista X, o mínimo do estoque produtivo do capitalista X até a chegada de novos estoques tem de bastar por pelo menos 3 semanas. Enquanto são transportados, o algodão e o carvão não podem servir como meios de produção. Nesse momento, seja no momento do transporte, eles constituem antes objeto de trabalho da indústria do transporte e do capital nela investido. E para o produtor de carvão ou para o vendedor de algodão, eles são capital mercadoria, que se encontra em sua circulação. Com a melhoria dos meios de transporte, o tempo de deslocamento reduz-se para 2 semanas. Assim, um estoque produtivo para 3 semanas pode se converter num estoque produtivo para 2 semanas. Com isso, o capital adicional adiantado de 80 libras é liberado, assim como o de 20 libras para os salários. Portanto, o capital rodado de 600 libras reflui 1 semana antes do que era o habitual. Por outro lado, se, por exemplo, reduz-se o período de trabalho do capital que fornece a matéria-prima, exemplos de tal redução foram apresentados nos capítulos anteriores, e, portanto, se diminui também a possibilidade de se renovar a matéria-prima, o estoque produtivo pode ser reduzido, e o lapso entre um período de renovação e outro período pode ser encurtado. Vou reler. Por outro lado, se reduz-se o período de trabalho do capital que fornece a matéria-prima e, portanto, diminui também a possibilidade de renovar a matéria-prima, o estoque produtivo pode ser reduzido e o lapso de tempo entre um período de renovação e outro pode ser encurtado. Inversamente, se prolonga o tempo de curso e, por conseguinte, o período de rotação, então se faz necessário um adiantamento de capital adicional. Este adiantamento deve ser realizado pelo próprio capitalista, caso ele disponha de um capital adicional. Mas esse capital será investido numa ou noutra forma como parte do mercado monetário.
Para que se torne disponível, ele tem que ser despido da sua velha forma. Por exemplo, ações precisam ser vendidas, depósitos precisam ser sacados, de modo que se produzirá também um efeito indireto sobre o mercado monetário. Ou então, o capitalista tem de tomá-lo emprestado. No que diz respeito à parte do capital adicional necessária para os salários, esta deve, em condições normais, ser sempre adiantada como capital monetário. E para isso, o capitalista X exerce sua cota de pressão direta sobre o mercado monetário. Para a parte que deve ser investida em materiais de produção, isso só é indispensável quando o capitalista tem de pagar esses materiais de produção à vista. Se o capitalista pode obter essa parte investida em materiais de produção a crédito, isso não exerce qualquer influência sobre o mercado monetário, já que o capital adicional é então adiantado diretamente como estoque produtivo e não, em primeira instância, como capital monetário. Na medida em que seu credor volta a lançar diretamente no mercado monetário a letra de câmbio obtida de X, que a faz de segunda mão sobre esse mercado. Mas caso ele utilize essa letra de câmbio, para, por exemplo, cobrir uma dívida que deve ser paga posteriormente, esse capital adiantado adicional não exerce qualquer influência direta ou indireta sobre o mercado monetário. Segundo caso, variação no preço dos materiais de produção, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias. Então, ele está indo lá para o começo agora, Supusemos anteriormente que o capital total de 900 libras se desembolsa da seguinte. Supusemos anteriormente que o capital total de 900 libras se desembolsa da seguinte forma: 4/5, ou seja, 720 libras em materiais de produção, e 1/5, ou seja, 180 libras em salários. Se os materiais de produção caem pela metade, eles só requerem, para o período de trabalho de 6 semanas, 240 libras, em vez de 480 libras. E para o capital adicional 2, apenas 120 libras, em vez de 240. O capital 1 será reduzido, assim, de 600 libras para 240 mais 120, que é igual a 360 libras. E o capital 2 será reduzido de 300 libras para 120 mais 60, igual a 180 libras. O capital total de 900 libras passará a ser 360 mais 180 igual a 540. Serão eliminados, portanto, não são mais necessários para aquele ciclo, 360 libras. Esse capital monetário eliminado, tornado inativo e, portanto, à procura de investimento no mercado monetário, notem que se ele estivesse escrevendo isso nos dias que correm, ele usaria financeiro, Esse capital monetário eliminado, tornado inativo e, portanto, à procura de investimento no mercado monetário, não é senão uma porção do capital de 900 libras, originalmente adiantado como capital monetário, porção que se tornou supérflua mediante a queda de preços dos elementos de produção nos quais o capital monetário se reconverte periodicamente, supondo-se que o negócio não se amplie, mas se mantenha na mesma escala. Repito aqui pela enésima vez, ele não está considerando, até o momento, nessa análise, o mais-valor. É um não ponto. Se essa queda de preços das matérias-primas não se devesse a circunstâncias acidentais, tipo colheita particularmente fértil, oferta excessiva, etc., mas se devesse ao aumento da força produtiva no ramo que fornece a matéria-prima, esse capital monetário seria um acréscimo absoluto ao mercado monetário e, em geral, ao capital disponível na forma de capital monetário, uma vez que já não constituiria mais uma parte integral do capital já empregado. Nesse caso, a queda do preço significa a perda de uma parte do capital, que tem de ser reposto mediante um novo adiantamento de capital monetário. Essa perda do vendedor pode ser um ganho para o comprador,
diretamente, se o preço do mercado do produto cai apenas devido a conjunturas acidentais e posteriormente volta a subir até atingir seu preço normal. Então, nesse caso, uma queda do preço do mercado do produto por conta de um acidente conjuntural e depois a coisa volta ao normal, né? Trata-se de um caso em que a perda do vendedor pode ser um ganho para o comprador. Indiretamente, diz ele, se a variação do preço é causada por uma variação de valor que reage sobre o velho produto, e se esse produto reingressa como elemento de produção numa outra esfera de produção, nela liberando capital para tanto. Então, nesse caso, a perda do vendedor e o ganho do comprador seria indireta. Em ambos os casos, o capital perdido para X, por cuja reposição este exerce pressão sobre o mercado monetário, pode ser fornecido por parceiros de negócio como novo capital adicional. Tem-se, então, uma mera transferência. Inversamente, se o preço do produto aumenta, uma parte do capital que não foi adiantado é retirada da circulação. Não se trata de uma parte orgânica do capital adiantado no processo de produção. E, a menos que a produção se expanda, tal parte constitui capital monetário eliminado. Como aqui supomos que os preços dos elementos do produto estavam dados antes que este ingressasse no mercado, como capital mercantil, a alta dos preços poderia, assim, ser provocada por uma verdadeira variação de valor. Na medida em que tal variação atuasse retroativamente, por exemplo, se o preço das matérias-primas tivesse aumentado após esse ingresso no mercado. Neste caso, o capitalista X lucraria com seu produto circulante como capital mercadoria e com seu estoque produtivo disponível. Esse lucro lhe forneceria um capital adicional, que, em face do aumento de preços dos elementos da produção, seria agora necessário para a continuação de seu negócio. Ou então, a alta dos preços é apenas transitória. Notem que isso que nós estamos falando aqui poderia se aplicar por A mais B ao que está acontecendo no agronegócio brasileiro. Nesse caso, o que se requer do lado do capitalista X como capital adicional é, do outro lado, capital liberado, na medida em que seu produto passa a constituir um elemento de produção para outros ramos da indústria. O que um perdeu, o outro ganhou. Com isso, ele termina o capítulo. Eu chamaria a atenção de vocês para as muitas notas desse capítulo. Esse capítulo, como vocês viram pelo trecho que eu li do Engels, esse capítulo, que é grande, né? Nós estamos aqui terminando o que nós começamos na aula passada, né? Ele deu um trabalho, o Engels confessa, né? um trabalho danado, né? E nas notas de rodapé vai ficando claro parte dessas alterações, né? Algumas de autoria do Engels, outras de autoria dos editores da edição Mega alemã, outros de autoria dos tradutores do alemão para o português na edição da Boitempo, né? De toda maneira, veja, por exemplo, a nota H, né? Ele diz: durante a redação da versão final para impressão, Engels elaborou numa folha avulsa 2 tabelas para a demonstração da rotação do capital segundo o modelo de entrecruzamento dos capitais, que Marx contrapõe ao modelo de substituição, que, na verdade, poderia se chamar de um modelo sequencial, né? Na versão essas tabelas, substituindo-as pela passagem seguinte, na qual é apresentada uma descrição de seu conteúdo. É aquilo que eu li para vocês, se não me engano. Outra nota interessante, nessa mesma linha, são as que mostram as contas refeitas e os dados refeitos. Então, isso tudo foi ainda mais complicado, como fica claro na edição, na nota K, porque mais à frente o próprio Kautsky vai introduzir alterações, né? E essas alterações
que todos faziam na maior boa-fé, né? Porque detectavam erros que precisavam ser corrigidos, muitas vezes introduziam diferenças de avaliação acerca do que se estava concluindo a partir dessas passagens complicadas, né? De toda maneira, deem uma olhada nessas várias notas de rodapé, porque elas permitem ter um vislumbre da complicação que foi a edição desse capítulo em particular. A gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai ler e comentar o capítulo de número 16. Eu queria recomendar a vocês, antes de seguir para o capítulo 16, que façam numa folha de papel dois ou três diagramazinhos correspondentes a essas semanas de tempo de trabalho, tempo de circulação, retorno do capital para um novo ciclo, sempre com o objetivo de impedir a interrupção. E a interrupção, para impedi-lo, o capital que reflui, ele inicia onde o seguinte parou, assim sucessivamente. Façam esse exercício segundo as orientações do Marx, para poder fixar a ideia. Mas a ideia é bastante, digamos assim, no fundo, óbvia, né? Ele está dizendo que o processo de produção ele envolve processo de trabalho e processo de curso ou de circulação, que se o capitalista tiver que esperar que a circulação se conclua, que todas as mercadorias sejam vendidas para ele poder recomeçar, vai haver uma interrupção. Pode ser maior ou menor, mas vai haver. O único jeito de não haver interrupção é um novo capital entrar em cena. Ao final do tempo de trabalho, um outro capital entra em cena imediatamente antes que o primeiro tenha se convertido de capital mercadoria em capital dinheiro novamente. Só que acontece que no ciclo seguinte já vai ter retornado uma parte desse capital. Então, é um processo de retroalimentação parcial, em que, para evitar a interrupção, é preciso que entre em cena um capital novo, que logo adiante vai contar com o regresso do capital, entre aspas, velho. Disso resulta, inevitavelmente, a expulsão, mantidas as demais variáveis, o que ele vai chamar de liberação ou expulsão de uma certa soma, que, se for reinvestida, aumenta a escala de produção. Mas o problema vai voltar a aparecer. Ou seja, ou bem o capital cresce sob forma exponencial no processo produtivo, ou ele busca fazer algo com o capital monetário que sobra. E notem que não precisa de mais valor para chegar a essa conclusão. O mais valor complica e potencializa mais isso. É por isso que a dinâmica do capital vai ser sempre de expansão, por um lado, e dadas as complicações que eles têm para realizar o capital, mercadoria, e convertê-lo em capital dinheiro, vai se tornando cada vez mais conveniente manter o capital monetário na forma de capital monetário, que é aquilo que, em palavras de hoje, a gente chamaria de capital financeiro. Mas isso é outro assunto, tá certo? Mas notem que o importante é ver que isso brota do próprio processo. Quando a gente faz o debate sobre o capital financeiro nos dias que correm, uma das coisas mais recorrentes é agir como se isso fosse uma aberração, uma distorção, né? Algo que não estava previsto. Não, mas por essa análise bastante algébrica que ele faz, fica evidente que o tempo todo a produção capitalista ou expande ou libera capital monetário, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E notem que o Engels, a observação que o Engels faz é para acentuar isso. Ele diz, o Marx, no fundo ele está dizendo assim, o Marx buscou achar algumas situações onde isso talvez não ocorresse, ou pelo menos não ocorresse na intensidade, e ele fala, não, ocorre, e ocorre com mais frequência e com mais intensidade. Ambos estavam certos, né? O Engels está certo nisso que ele está falando. E isso a gente sabe hoje, a gente tem provas disso o tempo todo. Pessoal, paramos por aqui.
voltamos nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, na próxima semana, com o capítulo Ô, seguinte. Walter, posso te Bom perguntar final uma de coisa semana para antes vocês e lembrem que amanhã é dia... Diga. O que se conclui dessa história aí é a origem dentro do capital produtivo do próprio capital financeiro? É aí que se vai chegar? Ou, desculpe, ao contrário, a origem do capital financeiro Veja, saindo do próprio capital produtivo? em termos do Marx, porque a gente está lendo a obra dele, né? Ele está falando que se libera... Primeiro, ele está falando que para manter o processo produtivo ininterrupto, é preciso que haja um capital monetário na forma de capital monetário que vá agindo sobre o processo para completar as lacunas, ou seja, para que no período de circulação a produção continue, é preciso de um capital adicional. 2, é preciso que exista uma certa quantia de capital sob a forma de capital monetário para, por exemplo, pagar continuamente a força de trabalho ou para repor os materiais auxiliares e as matérias-primas. Lembrando que ele não está nesse cálculo considerando nem o capital fixo, nem ele está considerando o mais-valor. Okay? Ele está tirando essas duas variáveis nesse capítulo da conta. Então, ele fala que o capital monetário é necessário entrar em cena no meio do processo para impedir a interrupção. É necessário para realimentar o processo constantemente. E, além disso, gera-se um capital monetário que não é necessário para a repetição do ciclo, mantidas as mesmas proporções. É evidente que, se você ampliar a produção, ele torna-se necessário. Mas, mantidas as mesmas proporções, além de uma parte do capital estar sempre necessária sob a forma de capital monetário, também, sob várias hipóteses, aparece uma soma plus de capital monetário, cujo reinvestimento não é necessário. Porque quando você chega no... É o cálculo que ele faz, né? No primeiro ciclo, você precisa adicionar para cobrir no período de circulação. Mas no segundo, uma parte do capital que estava sob a forma de capital mercadoria já volta. Aí já começa a ter um capital monetário liberado, entre aspas, excedente. Essa vai ser uma das fontes daquilo que a gente vai chamar hoje de capital financeiro. Quer dizer, um capital monetário que não é reaplicado no próprio processo produtivo e que se oferece sob a forma de crédito para outros. E tem que ser remunerado por isso. Mas isso a gente vai ver mais adiante, porque isso vai aparecer de outra maneira no texto do Marx. Beleza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, pessoal. Então, lembrando que amanhã, os que puderem se sentirem seguros, e especialmente aqueles que acham que mais perigoso que o vírus é o cavernícola, temos manifestações no país inteiro. Bom sábado para vocês, um bom sábado de luta, fora Bolsonaro, para não perder o hábito. E a gente se vê semana que vem, sexta-feira. Um abraço.